Agora são 7h17. A FUNAI está com uma nova diretriz. Só são autorizadas viagens de servidores a terras indígenas homologadas, ou seja, com seu próprio processo já de demarcação concluído. A decisão tem impacto direto nas 236 terras indígenas em processo de demarcação que terão atendimento negado. Em protesto, indígenas de aldeias da Baixada Santista, Vale do Ribeira, Litoral Norte, Capital Paulista, atualmente ocupam a base da FUNAI em Itanhaém. As áreas que ocupam não são homologadas e, portanto, serão diretamente afetados os índios por essa medida. A gente vai falar agora com o Newton Rodrigues, ele que é membro do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Olá, Newton, bom dia. Bom dia, Márcia. E vamos falar também com o Dida Caraí, indígena Guarani, que faz parte do grupo que está ocupando a sede da FUNAI lá em Itanhaém. Oi, Dida, bom dia. Bom dia. Bom, Newton, inicialmente, vocês também estão protestando porque houve aí a demissão, não é isso? Do Cristiano Rutter, que era coordenador regional do litoral sudeste da FUNAI, unidade que é responsável pela Baixada Santista. Ele foi exonerado e no lugar dele entrou um militar. É isso, Newton? Exatamente. Eu integro o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, que apoia o movimento dos indígenas. E esse movimento dos indígenas, ele luta pela readmissão do Cristiano Uter, porque a retirada do Cristiano Uter é o desmonte de um sistema localizado, mas que tem uma expressão muito mais ampla, porque a própria FUNAI afirma, a direção da FUNAI afirma que vai trocar os 39 coordenadores regionais. E isso significa o fim da política indigenista. Nós, que integramos os movimentos sociais na Baixada Santista, apoiamos integralmente a luta dos indígenas, porque sabemos que é um processo de promoção de um verdadeiro genocídio nesse país. Um genocídio provocado por milicianos associados a principalmente mineradoras, representantes do agronegócio, enfim, madeireiras. E esse genocídio já é evidente a existência dele com essas queimadas que existem na Amazônia, o assassinato dos indígenas guajajaras e também o desmonte da política indigenista com a demissão dos coordenadores. Cristiano Uter é uma pessoa, um profissional, um indigenista, conhecedor da causa indígena e que sempre trabalhou no apoio às demandas dos indígenas. E por isso nós apoiamos essa luta dos indígenas da Baixada Santista, do Planalto, de São Paulo e também do Litoral Norte e Vale do Ribeira. Bem, Dida, como é que afeta as comunidades indígenas essa exoneração, né, do Rutter? Quer dizer, vai ter um impacto direto também? E essa norma, né, de que agora os representantes da FUNAI só irão, né, em terras indígenas homologadas. E aí as terras não foram homologadas ainda. Qual é o impacto disso aí na sua aldeia? Bom dia, né? Bom dia. Como o Newton falou, que o Cristiano era conhecedor, né? Porque é difícil de entender a cultura diferenciada, né? Mas atualmente a gente vai afetar por esse lado de entendimento, né, da cultura mesmo, né? Porque o Cristiano levou muito tempo para estar entendendo a cultura indígena e entendendo a dificuldade, né? Viver a realidade da comunidade, né? Não só da Baixada Santista, mas onde ele atua, né, como coordenador. E é muito triste isso para nós, né?
Exato. Agora, ô Dida, explica pra gente o impacto disso, né? O que que o Cristiano Hutter já fez aí nas comunidades indígenas, né? Que ajudaram os indígenas a sobreviverem, por exemplo, né? Eu sei que ele inclusive fez cursos, né? Sobre economia solidária. Qual que é o impacto, né? Que ele tinha, né? Junto às aldeias. Dá alguns exemplos pra gente, Dida. Por exemplo, Cristiano, ele bateu muito de frente também com o poder público, assim, apoiando a aldeia Paranapuã permanecer durante esse tempo, né? Porque houve tantos problemas, né, judiciais, mas ele chega junto e sempre está ali para apoiar no que é direito, né? E no direito ele sempre cumpre mais pro lado direito, então era uma pessoa muito importante na nossa aldeia. Exato. E Dida, a gente está ouvindo um sonzinho assim no fundo, tem alguém aí tocando alguma coisa, é isso? Então, eu estou aqui na ocupação e já o pessoal já levanta logo cedo tocando violão, né? Então, Ah, que maravilha. Essa é a pessoal já cultura estão, indígena. A estão música é tocando, muito importante, né, Dida? é. Então, fala como é que tá a ocupação aí. Vocês estão há quantos dias nessa ocupação aí na FUNAI de Itanhaém? Tá perguntando ali pro companheiro dele. Quase 20 dias, vai fazer Quase 20 vai dias. fazer 20 dias, né? E as condições dessa ocupação, as pessoas estão solidárias, como é que vocês estão conseguindo aí sobreviver nessa ocupação da FUNAI em Itanhaém? Então, a gente está aqui desde o dia 4, já vai fazer 20 dias, né? E a gente, nesse momento, está na ocupação legal, né? Querendo resposta, ou queremos dialogar, né? Apesar que algumas lideranças estão para Brasília, né? Tentando, pelo menos, que sejam respeitados, né? Como ser humano, né? Ter diálogo bom, o que a gente espera assim, nesse momento. Muito E a bem. gente está alojado aqui, né? Na FUNAI, ocupando, né? Mas com esperança de que algumas autoridades tomem providência, né? Como conta no Estatuto do Índio, né? Mas não só no Estatuto do Índio, mas também como o Estatuto do Ser Humano também. Então, esses dois juntos tem que alguém tomar providência, né? Claro. Porque a permanência aqui agora é mais porque, como você acabou de falar, né? Por esse impedimento de funcionários da FUNAI de visitar aldeias, né? Então esse é mais, o nosso foco maior é isso agora, porque se nenhum funcionário da FUNAI visitar a aldeia, com a visita do Cristiano, com o pessoal, já estava um pouco difícil, se imagina, né? Agora que não vai mais ninguém, aí a gente vai viver como, já nem vai ser visto como indígena, porque não tem ninguém olhando, né? Então essa é a nossa preocupação, né? Para futuramente. Exato. E Newton, quais as dificuldades, né, que você pode apontar para a gente, né? Como vai ser prejudicada como serão prejudicadas essas comunidades indígenas sem o Cristiano Hutter? Não, aqui na região, a saída do Cristiano Hutter e a colocação de um militar é um absurdo, né? O que militar entende do indigenismo? Absolutamente nada. Mas o governo federal nos parece que não está preocupado com isso. O objetivo é o desmonte da política indigenista. É, então, se olhando o Brasil, o que eles estão de olho é no subsolo da Amazônia. Eles querem instalar empreendimentos na Baixada Santista que vão reduzir a qualidade de vida dos moradores. E quem está na frente da luta para impedir a destruição do planeta são os indígenas. Os indígenas hoje, como diz José Celso Martinez Correia, eles são os protagonistas
da luta contra a destruição do planeta. E é por isso que nós apoiamos eles. E é por isso também que eles são o alvo principal do governo Bolsonaro. Eles covardemente escolheram os indígenas para atacar, porque os indígenas, eles são os protetores do meio ambiente. Exato. Então, isso que é o pano de fundo de toda essa história. E os indígenas da Baixada Santista, do Litoral Norte, do Vale do Ribeira, do Planalto, de São Paulo, têm um valor imenso, porque em todo o Brasil foram eles que inicialmente se posicionaram contra essa política. Não é só pelo Cristiano. Eles lutam, na nossa avaliação, como disse bem o Dida, eles lutam contra essa medida que impede que os indigenistas, os servidores da FUNAI, visitem as áreas que estão em processo de demarcação. E, fazendo isso, ele leva os indígenas ao abandono. Só aqui na Baixada Santista serão 600 indígenas sem qualquer atendimento da FUNAI. Por mais que a FUNAI afirme que não é bem assim, que não ficarão sem atendimento, ora, então por que fizeram essa portaria? Por que estão impedindo que os servidores da FUNAI visitem as aldeias? Exatamente para promover um abandono e deixar os indígenas nesse confronto com jagunços de madeireira, de mineradora, de representantes do agronegócio. Então, isso é um ato de covardia para poder servir ao capital. É essa a nossa interpretação. E por isso nós apoiamos integralmente o movimento dos indígenas. Naama Nunes. Alô? Newton, Dida, bom dia. É Naama quem fala, tudo bem? Tudo bem. Ô Newton, falando um pouco dessa questão da homologação da terra, é notório que as investidas do governo Bolsonaro contra os povos indígenas se arrastam aí desde o início da gestão, dessa atual gestão, né? No final do primeiro semestre, o governo tentou ali, por meio de medidas provisórias, tirar a competência da demarcação de terra do Ministério da Justiça, levando para o Ministério da Agricultura. Foi derrotado no Congresso Nacional, depois também derrotado no STF, que disse mesmo que a demarcação de terra tem de ficar ali na competência da FUNAI. Essa troca de presidência na Baixada Santista faz parte desse processo também? Não foi de uma forma, vamos não demarcar mais terras por outros caminhos, de outra maneira? Na sua avaliação? O Dida responde ou eu? Pode ser Newton e Dida. Pode ser os Vamos dois, lá. isso. Dida, por favor. Pode responder. Newton, responde você, que eu tenho uma outra também pro Dida. Vamos lá. E não tenha dúvida alguma que essa medida da troca do Cristiano, e eles intencionam trocar 39 coordenadores regionais, ou seja, todos, faz parte dessa política de desmonte do indigenismo, né? Da destruição das terras indígenas. Não vai sobrar nada se a sociedade civil organizada não reagir junto com os indígenas. Não vai sobrar nada se os juízes, o poder judiciário, não intervir, como fizeram naquele caso, em que nomearam Sérgio Camargo, um verdadeiro capitão do mato, para presidir a Fundação Palmares. Aqui é um militar, lá era um capitão do mato. Mas são equivalentes nessa política de desmonte de todas as políticas sociais e ambientais. Então, isso faz parte, essa ação, desse processo do governo Bolsonaro. Mas espera-se que também no judiciário existam promotores, juízes, que reajam junto com a população civil, reajam junto com os indígenas para botar um fim a essa situação, para impedir que os indígenas sejam desrespeitados. Segundo a Convenção
169 da Organização Internacional do Trabalho, e o Brasil é signatário dessa convenção internacional, os indígenas têm que ser ouvidos em todas as ações que são feitas, que são afetas a eles. Então, isso é um desrespeito claro desse governo contra os indígenas e não encontra respaldo judicial. Isso tem que ter uma ação do judiciário também, junto com a sociedade civil, para impedir a destruição dos povos tradicionais desse país. Dida, eu queria que você falasse sobre a Greta Thunberg, né? Ela que foi eleita personalidade do ano pela revista Time, lá na COP25 em Madrid, ela defendeu, né, os povos indígenas, né, que estão sendo literalmente assassinados, segundo ela, por tentar proteger as florestas do desmatamento. E realmente ela disse que é vergonhoso que o mundo permaneça calado sobre isso. E o presidente Jair Bolsonaro chamou a Greta de pirralha, né? Voltou a falar a pirralha de novo, disse que está fazendo showzinho na COP25. Enfim, é uma liderança importante que está em defesa dos indígenas, do meio ambiente. Como é que vocês estão acompanhando também a trajetória, né, dessa adolescente sueca em defesa também dos povos indígenas, hein, Dida? Então, na minha visão, né, porque a maioria, né, das pessoas, né, que conhecem mesmo a cultura, a realidade assim, mundial, né? Então, nós indígenas, como o Nilton acabou de falar, nós somos delas, né? Porque o mundo, ela foi feita, né, para que os indígenas sobrevivam nela, os seres humanos, né, da Terra. Mas, infelizmente, acabou acontecendo essas coisas, né, com a chegada dos portugueses, né? Aí começou não só a guerra carnal, mas também guerra espiritual, né? Onde foi incomodar os indígenas, né? Povos, né, do Brasil. Como ela mesmo citou numa fala dela, né? Porque os indígenas são da terra, né? Que Deus criou para que todos sobrevivam nela, mas no meio disso veio a ganância e através disso a gente veio, como o Bolsonaro fala, né? Porque a gente é vagabundo, né? O índio não trabalha, não destrói a terra, não corta árvore, não coloca bomba para explodir a pedra. Então, tudo isso é vagabundagem para eles, né? Mas para nós é muita riqueza, muito importante. É como Deus fez e como estará permanecendo, né? O verde, o rio, né? As matas, os bichos, né? Faz parte do nosso dia a dia. Perfeito. Mas, pensando bem, existisse pessoa a mais como ela, seria um pouco mais visto, né, fora do país também, na minha visão. Exatamente, outras Gretas Thunbergs deveriam existir, né, em diversos países, né? Perfeito, Dida. A gente agradece aqui a participação de você, Dida Caraí, indígena Guarani, você que está aí na ocupação, né, na FUNAI, em Itanhaém. A gente agradece, Dida, um grande abraço a você e todos aí que estão na ocupação. Boa sorte e uma boa luta. Muito obrigada. Um abraço, Dida. Obrigado. Eu que agradeço por pequena oportunidade, né? Sim. E que a luta continua, não só para os indígenas, no geral. Obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos, Dida. E Nilton Rodrigues, membro do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Muito obrigada, viu, Nilton? Um abração para você também. Olha, um grande abraço, a gente agradece imensamente. Gostaria só de dar uma informação final, se possível. Sim, pois não? No domingo, agora, se comemora o Dia Nacional da Economia Solidária. E nós faremos uma festa na Praça 22 de Janeiro, em São Vicente, durante todo o dia, e os indígenas estarão conosco nessa comemoração.
Afinal, a economia solidária no mundo começa com eles. Perfeito, muito bem, Newton. Um grande abraço para você, hein? E uma boa bom. festa aí no domingo. Grande abraço. Que, aliás, é o aniversário de Chico Mendes. Exatamente, nada mais propício. Um grande abraço, até Outro mais. abraço. Tchau. Boa luta, tchau.